Shalom aleikum, aleikum salat todan rabá para todos. Aqui quem fala é o evangelista André Santos, comentarista bíblico e comentarista judaico. Estou aqui para falar mais a respeito, mais uma vez, de uma curiosidade bíblica e de uma curiosidade judaica. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Este é mais um canal chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata. Palavra dita em seu momento certo. Este canal maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo me deu e me concedeu. Eu louvo a Deus por ele, louvo a Deus por todos que têm me ajudado e me abençoado, me acrescentado conhecimento e graça através de alguns professores, e eu quero louvar a Deus por eles, sempre. Então, hoje, dia 25 de outubro, eu quero fazer um comentário bíblico e judaico, reverentemente a respeito de um grande homem de Deus, conhecido como o homem que tem o coração de Deus, ou o homem segundo o coração de Deus. Quem é este homem? Aonde que ele surgiu? Aonde que ele estava? Então, eu quero falar a respeito deste grande homem que, por nome, nós conhecemos como Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, ou melhor dizendo, como Paulo disse, Davi foi achado por Deus. E bem-aventurado todo aquele que é achado por Deus, segundo o coração de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então vamos lá, eu quero falar um pouco a respeito deste homem chamado Davi, cujo Davi era um homem que era o coração de Deus. Mas eu quero falar a respeito dessa pessoa de Davi e quero falar a respeito sobre a vida deste homem. A história diz que Jessé, antigamente, Jessé era um homem muito rico. Se a gente pegar a história biográfica de Jessé e a história biográfica de Boaz, você vai ver que Boaz faz o intermediário para a vida de Davi, fazendo o quê? Transmitindo todos os seus bens para Jessé. Transmitindo todos os seus bens para Jessé. E Jessé se torna um homem rico, fazendeiro, diz a cultura judaica. A cultura judaica diz que Jessé era um homem muito próspero, um homem que tinha muita riqueza. E diz a história que todo homem que tem boa riqueza, muito rico na época, ele poderia casar por 2 vezes, 3 vezes. E nós sabemos que tem na história biográfica, que a gente conhecemos que tem Abraão, nós conhecemos que tem Jacó, nós sabemos que tem Davi e nós sabemos que tem Salomão. Sabemos que na história biográfica, todo aquele que tinha grande tesouro, grandes riquezas, ele poderia casar com outra pessoa. O nome disso aí se chama poligamia. Mas o que acontece? Isso era antigamente. Antigamente se fazia isso, antigamente. Então o que acontece? Jessé, ele teve filhos com a sua primeira mulher. A Bíblia não fala o nome desta mulher. Interessante que a Bíblia não declara quem é essa mulher. Mas Davi, ele tem os seus irmãos, entre ambas, né? E a Bíblia fala que os seus irmãos, eles se chamam Eliabe, Aminadab, Samá. Esses são os 3 mais velhos, considerado na origem bíblica e na cultura judaica. Esses eram os homens mais velhos. Só que é interessante que, além desses 6 filhos, 8 filhos que teve Jessé, cortando a um certo cidadão que era inimigo íntimo de Davi. Na cultura judaica diz que Davi ele tinha um inimigo íntimo e era o seu próprio irmão, chamado Eliú. Eliú amaldiçoava sempre Davi. Eliú, ele sempre jogava maldição sobre Davi. Ele queria ver Davi morto, ele queria ver Davi na miséria, queria ver Davi desfalecido. Mas tudo aquilo que é jogado em uma pessoa de boa índole, de bom coração, não adianta, não pega, porque ele é um protegido de Deus. Ele é um Magui Davi.
é protegido por Deus. Então o que acontece? Existe uma unção protetora sobre ele e sobre aqueles que temem a Deus com sincero coração, com todo o seu entendimento. E o que acontece? Eliú morre. Aí o que acontece? A história diz que Jessé tinha 8 e Davi era o 7º. Eliú morre e Davi fica no lugar do 7. O que acontece? Se a gente pegar por detalhe biográfico, você vai ver que no livro de Ruth e Noemi, ou Naomi, no original, diz que fala que viria um filho, e esse filho seria o 7º filho, e esse 7º filho seria muito próspero, e seria um homem de grande posse, e escolhido por Deus. O que eu entendo que existia uma profecia no livro de Ruth, referentemente a este homem chamado Davi. Olha só que coisa interessante. Uma profecia lá do passado fez acontecer no presente. E esse homem era Davi. E Eliú morreu. E Davi ficou no lugar de Eliú. Ficou no lugar do 7. Olha só que interessante, que coisa tremenda. Mas sabemos bem, na verdade, que Saul, depois de algum tempo, ou melhor dizendo, Jessé, por um tempo, ele pegou uma certa cidadã, uma certa mulher. Ele teve filho com essa mulher. Ele teve 2 filhas e um filho. Quem era essa mulher que Jessé teve essas 2 filhas e esse homem? Primeiro, Abigail. Segundo, Zeruia. Olha só, Zeruia. Olha só que diz a história bíblica. Zeruia era uma mulher e Abigail também era uma mulher. E diz a história que Zeruia era uma mulher e Abigail também era uma das filhas de Jessé. As duas, Zeruia e Abigail, eram filhas de Jessé. Só que aí a mãe tem um outro filho. E quem era esse outro filho? Ele se chamava quem? Davi. Então a história bíblica diz que Jessé ele tinha 8 filhos. E ajuntando com as 2 filhas, se torna o quê? 10. Então Jessé tinha 10 filhos. Entre 8 tinha 2 filhas. Uma se chamava Abigail e a outra Zeruia. Mas olhando detalhadamente sobre a palavra de Deus, tem um homem da família de Jessé que se chama Osni. Esse homem chamado Osni, que é filho de Jessé, cujo na Bíblia poucos relatos sobre ele morre. E Davi fica no lugar de Osni, o 7º filho. Olha só que interessante. E olhando para o ponto biográfico de Davi, o nome Davi significa querido. O nome Davi também significa amado por Deus. O nome Davi também significa homem do coração de Deus. Mas o que eu acho interessante é que o nome de Davi, na origem hebraica, se chama Daiúde. Daiúde significa predileto de Deus. Olha só que coisa interessante, né? Então, irmãos, sempre na cultura judaica e bíblica das origens, nós conhecemos melhor ainda a palavra de Deus. Mas vamos lá falar a respeito deste homem, né, chamado Davi. Então, como eu disse, Davi, ele era um homem desprezado pelos seus irmãos. E Davi tinha um homem chamado Eliú, que era inimigo íntimo, e tinha esse tal de Osni também, que não gostava de Davi. Mas na realidade tinha muitos filhos que não gostavam de Davi. O filho mais velho de Jessé, chamado Eliabe, ele adotou até um apelido para Davi.
Ele chamava Davi com um apelido. Mas essa eu vou deixar para você procurar a descobrir qual era o apelido que os irmãos de Davi colocaram sobre ele. E isso é bíblico. E existe isso na Bíblia e existe isso também na cultura judaica. Na cultura judaica tem um nome engraçado que, traduzindo o nome judaico para o português, quer dizer que Davi era um fanfarrão. E a palavra fanfarrão significa que Davi era sempre melhor do que os irmãos e sempre se opor a melhor do que eles. Não porque ele queria, é porque ele tinha uma diferença sobre ele, o Espírito Santo que tinha se apoderado de Davi. E isso fazia ele se tornar melhor. E às vezes quando você é o melhor para Deus, e se faz de tudo para Deus como melhor, e dá o seu melhor para Deus, se manifesta a inveja, se manifesta a calúnia, se manifesta as pessoas que não gostam de você, por causa que você é uma pessoa fanfarrã, é uma pessoa que dá o seu melhor para Deus. Então não te preocupa com isso. Entregue na mão de Deus. Amém? Então eu quero falar mais sobre uma outra coisa. Eu descobri que quem era essa mulher que deitou com Jessé? Quem era essa mulher que deitou com Jessé? A Bíblia diz que em 2 Samuel, capítulo 17 e versículo 25, dá a conotação desta mulher, falando a respeito de Abigail e Zerudia. E quando se fala delas, aparece o nome da mãe delas. E quem era a mãe delas? Naás. Naás era a mãe de Davi. Olha só que interessante. Naás era a mãe de Davi. Olha só que interessante, irmãos. Então, se você pegar o livro, se pegar a palavra de Deus e estudar a biografia de Jessé e os seus filhos, você vai achar que algumas pessoas, pregadores que se dizem pregadores da palavra de Deus, dizem que não tem o nome dela, mas está o nome dela lá. A palavra de Deus diz: crescei na graça e no conhecimento. Então temos que ler a palavra de Deus. Se você não lê, fica difícil para você pregar a palavra de Deus. Só pela graça mesmo. Para não poder ser um nécio ou não falar besteira por aí. Ultimamente, eu, evangelista André, tenho ouvido muita heresia e ouvido palavras seitas saindo em cima do altar. Palavras de maldição em cima do altar saindo. Palavras de engano, palavras de mentira. E ultimamente eu nem olho mais para isso. Por quê? Porque cabe o ancião, o pastor da igreja, analisar isso. Em todos os lugares você vai ver que vai sair uma heresia. Em todos os lugares você vai ver que vai sair uma coisa que não tem nada a ver da palavra de Deus. Temos que ter mais respeito com a palavra de Deus. Se você está vendo esse vídeo, entenda uma coisa. A palavra de Deus é pura e santa. E se a gente falamos no nome de Deus, no nome de Jesus, temos que lavar nossa boca com sabonete para saber pronunciar o nome de Deus, para saber pronunciar a palavra de Deus, para saber pregar a palavra de Deus, você tem que passar sabonete. Pare de julgar, pare de falar das coisas erradas da palavra de Deus. Maneja bem a palavra de Deus. Paulo fala isso para os seus ombreiros. Você tem que saber manejar bem a palavra de Deus. E por alguns por aí não manejam bem a palavra de Deus, não se envergonha, mas não maneja bem a palavra de Deus. Querem confrontar aqueles que manejam bem a palavra de Deus. Mas eu não me preocupo com isso. Eu só lamento, porque Jesus ele procura verdadeiros adoradores que adoram em verdade e em espírito, com sinceridade, com amor à sua palavra. E muitos usam a palavra de Deus para atacar o seu próximo, para atacar a irmã, para atacar o irmão, para atacar a mocidade, para atacar o ombreiro, para atacar o pastor. Mas vigie, porque a palavra que sai da sua boca tem uma certa medida. A palavra de Deus diz isso. O que sai da sua boca você prestará conta. E o que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai da sua boca. Temos que ter uma palavra boa e com bom entendimento. Não com a palavra boa e de mau entendimento.
que vem através da própria pessoa. Então entenda uma coisa, a palavra de Deus ela tem que ser transmitida com bom entendimento, com cuidado, com zelo. Então vamos lá. O nome da mãe de Davi se chamava Naás. Mas aí o que acontece? Se você quer uma prova bíblica, vai ler 2 Samuel 17, verso 25. Se não, ou você vai na genealogia de Davi. Você vai lá em 1 Crônicas, capítulo 2 e versículo 13. E aí você vai lá e vê o versículo 16. E você vai ver lá o que está escrito. Entendeu? Você vai lá e vai entender, vai compreender o que é genealogia. Você vai entender a raiz da família de Jessé. Você vai entender quem é por nome, cada pessoa, qual o significado, quem nasceu primeiro, quem nasceu por último, entendeu? Agora tem muitos que nem procuram saber disso, já vai falando, já vai liberando sem entender. Vamos parar de ser nécio e vamos ler a palavra de Deus. Deus está à procura de pessoas que lêem a palavra de Deus e praticam ela com entendimento e com sabedoria. E se você não entendeu ainda, se é Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 2, e versículo 13 e versículo 16 não são suficientes, vai lá em 1 Samuel 17, verso 12. E lá você vai ler a biografia também de novo de Jessé. Entendeu? Mas o que eu acho de interessante é que muitas pessoas, quando lê o livro de Davi, no livro de Salmo 51, diz a história que Davi ele solta o seu verbo. E ele diz que foi concebido em pecado. E muitos pregadores, por não analisar a biografia, eles acham que aquilo que é sexo é um pecado. Acham que Davi, a mãe de Davi tinha pecado. Ela não pecou não, vigia o que você está falando. Tenha cuidado com a palavra de Deus, porque uma palavra mal pregada, ela pode voltar para você com peso, com consequência, entendeu? Então, irmãos, vamos entender a palavra de Deus, vamos estudá-la, vamos esmiuçá-la, vamos trazer ela com carinho, com amor, com inteligência, com sabedoria, porque Deus se agrada disso. Então, Davi, quando ele se declara que a mãe, ele declara que foi concebido em pecado, não quer dizer que foi a relação, não quer dizer que foi esse ato. Vigia. Se você entrar lá no Salmo 69, você vai ver que ele diz, verso 9, você vai ver que no verso 8 ele diz que ele era considerado como um estrangeiro. Você vai ver que lá no verso 9 você vai ver as declarações. Você vai ver que Davi vai falar sobre a inveja dos seus irmãos, que estava dentro de um buraco, de uma cisterna, por causa dos seus irmãos, por causa da inveja. E o que eu acho tremendo e interessante, que você vai ver também lá no começo de Salmo 40, Davi também falando, louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então vamos tentar entender o texto. Não é você ler e você já jogar por aí, não. Vigia. Então toma posse desse entendimento, dessa palavra que Jesus me deu, através desse entendimento. Zombavam os seus irmãos. Seus irmãos zombavam sempre de Davi. Odiava Davi e zombava de Davi. E Eliú era um rival. Só que Davi não tinha só um rival. A gente às vezes tem rival dentro da casa de Deus. Só que por causa desse rival você não pode parar de adorar a Deus. Por causa daqueles que olham a seu sapato, a sua roupa, o seu terno, a sua gravata. Deus não olha para essas coisas não. Quando Deus olhou para o meu amigo e companheiro Davi, ele olhou para dentro do coração dele. E quando a palavra de Deus diz coração, irmão, não quer dizer coração carne, viu? Coração no judaísmo, no original, quer dizer isso aqui, ó. Deus olhou aqui, ó, na fonte. Deus olhou na mente, o coração dele. Olhou aqui, ó. Entendeu, irmãos? Então toma posse. Entenda que Davi não era abastado, como muitos dizem. Mas Davi, ele era um homem sim, concebido por segunda mãe. Por isso que muitos chamavam ele de abastado. Por isso que temos que saber ler e entender direito. Por que a questão do abastado?
porque ele era filho de outra mulher. Simples, não de pecado. Olha só que engraçado. Então, irmão, vigia e toma posse dessa palavra. Aqui quem fala é o evangelista André Santos e eu quero agradecer a todos. E que este vídeo sirva de edificação, entendimento e sabedoria para você, para que acrescente o conhecimento sobre a sua vida, para que você maneje bem a palavra de Deus e traz salvação para muitos. Eu quero agradecer a Deus com toda Rabá, muito obrigado a todos e fica todos com Shalom Aleichem, Salah.